Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu trago para vocês o quadro Navegando com Jesus. É um quadro voltado especialmente para crianças, tá bom? Então chama lá aquela criança da sua casa para assistir com você, certo? Então vamos lá? Olha só, hoje eu estava me perguntando como é que a gente sabe que Deus existe. Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que a gente sabe que Deus existe? Quer descobrir comigo a resposta a essa pergunta? Então vem cá, olha só. Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, isso aí vocês já sabem, né? Mas a gente tem esse livro aqui, ó, o Livro dos Espíritos para a Infância e Juventude. E a primeira pergunta desse livro é: que é Deus? Allan Kardec pergunta aos espíritos que é Deus. E aí, sabe qual é a resposta que ele dá? Diz que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de tudo. Mas o que é que significa essa frase? Olha só, inteligência suprema, aquela inteligência máxima. Pensa numa pessoa bem inteligente que você conhece. Então Deus é muito infinitamente mais inteligente do que essa pessoa. É a inteligência suprema, aquela máxima. E causa primeira de todas as coisas. Significa o quê? Que antes dele não tinha nada. Então a partir de Deus tudo foi criado. E como é que eu sei que uma coisa foi criada por Deus ou não foi criada por Deus? É só a gente olhar em volta. Muitas coisas foram criadas pelo homem, não foram? Pelo homem, pela mulher. Então, por exemplo, a gente tem a nossa casa que a gente mora. Foi algum homem, uma equipe de trabalhadores que construíram. Então, isso aí foi feito pelo homem. Mas se a gente for pensar, o mar foi feito pelo homem? Os oceanos, a praia, o ar que a gente respira foi criado pelo homem? Não, né? Quem foi que criou? Foi uma inteligência suprema, máxima, que só pode ser Deus. Mas como é que eu sei que ele existe de fato? Olha só, muitas coisas existem e a gente não vê, né? Por exemplo, o ar, tá todo mundo respirando aqui. A gente sente o ar que a gente respira, ó. A gente pode inspirar e expirar. Se a gente colocar o nosso dedo aqui embaixo do nariz e fizer uma forcinha, a gente vai sentir um ventinho batendo no nosso dedo, não vai? Mas a gente tá vendo o ar? Não. Então, nem tudo a gente vai conseguir enxergar que existe. Mas essa coisa existe. O ar existe mesmo que eu não veja. Por exemplo, se eu pegar aqui um balão, vou encher esse balão. Eu tô vendo o balão, ele tá vazio. Mas se eu soprar, o balão encheu de quê? De ar. E se eu esvaziar, ele vai ficar sem o ar. Então o ar estava aqui dentro, o ar existe. Do mesmo jeito no nosso corpo. A gente vê o nosso coração normalmente, assim como a gente tá agora? Não. Mas se a gente colocar a nossa mão no nosso coração, parar um pouquinho, ficar tranquilo, faça essa experiência. Você vai sentir o seu coração bater. Embora você não esteja vendo o seu coração, né? Se eu pegar um copo de água e outro copo de água que são iguais, e eu colocar açúcar em um deles, eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar açúcar, ó. Tem açúcar aqui. Eu vou colocar um pouquinho de açúcar aqui em um deles. Ó. Eu vou misturar esse açúcar. Se eu levantar esses dois copos, você não vai saber em qual deles eu coloquei açúcar. Você consegue ver a diferença aí da sua casa? Não, né? Os dois estão transparentes, mas um deles tem açúcar. Como é que eu vou saber qual que tem açúcar? Vamos dizer que eu misturei aqui os copos, ó. E você vai provar um. Você pode até pedir pro adulto que tá com você fazer essa experiência com você. Eu vou provar esse daqui. Água normal. Certo? E esse daqui eu vou provar pra ver. Tá docinho. Então eu senti o açúcar na água, embora eu não possa ver. Do mesmo jeito é Deus. Deus a gente sente Deus, a gente não vê Deus. Como é que a gente sente Deus? A gente sente Deus quando Ele toca o nosso coração, quando a gente se sente feliz, quando a gente se sente protegido, quando a gente faz uma prece. Então existem várias formas de sentir Deus. Quando a gente vai dar uma caminhada na praia, por exemplo, que a gente pisa na areia,
sente o sol batendo no nosso corpo, escuta o barulho do mar, a gente não sente uma paz, uma tranquilidade? Então a gente está sentindo a presença de Deus, porque tudo aquilo foi Deus que criou. Então a gente reconhece Deus pelas obras dele, por tudo que ele fez, pela natureza, por nós mesmos. Nós somos obras de Deus, né? Um bebezinho que a gente acha fofinho é uma obra de Deus, né? Foi criado por Deus. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos obras de Deus. Então é assim que a gente reconhece Deus, pela natureza, pelas provas que ele nos dá, né? Então eu peço para vocês fazerem um exercício em casa. Comece a observar a sua volta. Tudo que tem à sua volta, o que é que foi obra do homem e o que é que foi obra de Deus? E aí você vai começar a perceber que Deus realmente existe, que existem várias provas da existência de Deus. E eu convido vocês a pedirem para o adulto que está com vocês, colocar aqui nos comentários o que foi que você observou que era a obra de Deus, aí onde você está, tá bom? Então, essa é a nossa aulinha de hoje sobre provas da existência de Deus. Deixe o seu comentário se você gostou, curta a nossa página e se inscreva no canal. Um beijo! Até a próxima!